demais que não conhecem, eu faço uma pequena apresentação do meu escritório e dos meus colaboradores que estão aqui, e a gente passa a palavra para vocês, tá bom? Perfeito. Bom, para quem não nos conhece, meu nome é Rafael Nunes, sou sócio-diretor aqui da Paiva Nunes e Filter Direito Imobiliário, um escritório que tem matriz aqui em Porto Alegre e tem escritório em São Paulo e em Santa Catarina, tá? Mas a gente atende o Brasil todo tranquilo. Estão comigo aqui as doutoras Natália e Daniele, que são advogadas que acompanham essas reuniões que eu faço, e também está aqui do escritório a Juliane, que é minha assessora administrativa, tá? Nosso escritório é um escritório que trabalha já atendendo 5 associações de multiproprietários. Na realidade, nós atendemos 16 associações de clientes de imóveis na planta ou multiproprietários, e dessas 16 associações que a gente atende, 5 são de multipropriedade, 4 aqui no Rio Grande do Sul e uma em Caldas Novas, em Goiás. Tá? Então, o nosso escritório ele tem a expertise no direito imobiliário, mas também em multipropriedade e sistema hoteleiro. Só concluindo, então, a apresentação, a minha, eu faço parte do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e no IBRADIM eu faço parte das comissões de incorporação imobiliária e de hotelaria e multipropriedade. Tá? Então, nosso escritório está bem dentro do contexto de vocês e estamos, então, à disposição para ouvi-los, entender qual é a demanda de vocês e poder dar algum encaminhamento que a gente ache mais adequado. José, pode retomar, então, a fala que você estava, mas me fala um pouco, assim, do grupo, como é que vocês se conhecem, como é que vocês se encontraram, vocês são um grupo de WhatsApp, de Facebook, como é que esse grupo é composto? Ok. Esse grupo é de WhatsApp. Após uma assembleia que teve agora em fevereiro, para aprovação da convenção do condomínio, uma assembleia, como foi online, foi bem tumultuada, assim, no sentido de acesso, principalmente, né? E divergências de postura do que a gente entendia que deveria ser e que não foi. Então, por exemplo, nós achávamos que teríamos condições de fazer algumas perguntas, algumas interferências, até votar que sim ou que não, ou alguma outra modificação, e não houve essa possibilidade. Essa possibilidade foi aberta no sentido para mandar por e-mail, mas as pessoas que mandaram por e-mail não tiveram retorno, inclusive eu mandei por e-mail algumas questões, não tivemos retorno. E aí a convenção foi aprovada do jeito que foi, enfim. E aí nós estamos aqui. Tá. O empreendimento, aí dessa assembleia, surgiu espontaneamente esse grupo de WhatsApp. Algumas pessoas descontentes começaram a tentar se organizar e começou a trocar ideias. Uhum. Foi bem bacana o grupo, por conta que bastante coisas sobre o empreendimento acabou vindo à tona nessas trocas de mensagens pelo WhatsApp, e bem como outras não tão agradáveis, de descontentamentos com algumas posições da administradora e da construtora. E algumas coisas que vocês também nem sabem, porque... Nossa, bastante. Eu até ontem eu estava em reunião com o pessoal do Olímpia, lá em São Paulo, né? O pessoal do Olímpia nos localizou também por uma live que a gente fez com o Vinícius de Sá, e a gente ontem teve uma reunião com o pessoal do Olímpia em São Paulo. E aí eu até comentei com eles que uma das coisas que a gente faz quando a gente entra para discutir um empreendimento, seja de multipropriedade ou não, mas vamos falar de multipropriedade, a primeira coisa que se faz é um raio-x total com os olhos do direito imobiliário, com os olhos da multipropriedade, se faz um raio-x completo, mas aí se faz raio-x, eletrocardiograma, endoscopia, quer dizer, como é que é aquela de grávida, como é que é a... Ressonância magnética. Faz tudo. A gente faz uma análise completa do empreendimento para entregar para os multiproprietários um parecer dizendo, olha, eu não sei o que te falaram na hora da venda,
mas o que tu comprou foi isso aqui. O que te entregaram, né? O que te entregaram foi isso aqui. Não sei o que você comprou na hora da venda, né? E como é que vocês chegaram no nosso escritório, José Eduardo? Através de uma live também. Através de uma live também. Não lembro qual que era a pessoa que apresentou você, mas era um rapaz, até, ele mexe com isso também, acho que é corretor também, alguma coisa assim. Eu acho que é o Vinícius de Sá, da Propriedades Compartilhadas. Ele tem um canal de propriedades compartilhadas, e aí ele fez uma entrevista comigo para falar sobre direito em propriedades imobiliárias. Isso, a pessoa do grupo estava me lembrando aqui que foi ele mesmo. Ah, que bacana, que bacana. Mas que bom que vocês gostaram do que ouviram e vamos agora interagir para ver como é que a gente pode ajudá-los se for o caso. Então, você estava falando que teve uma assembleia, tá? Isso. Que no teu pequeno relato, José, e assim, eu estou interagindo mais com o José Eduardo, que está aqui na tela, mas se alguém quiser falar, por favor, clica na mãozinha, tá? Tem uma mãozinha aí no aplicativo de vocês ou no computador, tá? Tem um levantar a mão. Levanta a mão, a gente abre o microfone e aí a gente tira dúvidas. Mas eu estou interagindo mais aqui com o José e está o Décio também na tela comigo aqui. Esse primeiro relato que você fez, José, esse primeiro relato, eu já te digo que nós temos aí uma limitação na representação, uma limitação na atuação em assembleia, e esta limitação já torna a assembleia anulável. De cara, de pronto, assim, tá? Porque se eu participo de uma assembleia que é para deliberar sobre qualquer ponto e o meu direito de palavra e voto é negado, cerceado, limitado, ali eu já tenho um vício na realização da assembleia, tá? Eu não preciso nem ouvir mais nada, por exemplo, se o foco nosso é a assembleia e a convenção que foi aprovada, eu já te digo, nós temos aí já uma cláusula, uma condição de anulabilidade dessa assembleia. Porque, imagina, eu quero tirar uma dúvida, não pode, né? Inclusive, dia 8 de março agora, o governo federal publicou uma medida provisória possibilitando no Brasil todo, nos condomínios, as assembleias virtuais. E a medida provisória deixa bem claro que tem que ter direito à palavra e voto. Não é uma assembleia, não é uma live, né? Não é uma live, né? É uma assembleia. As pessoas têm que dizer, trocar ideia, argumentos. Concordo com isso, não concordo com aquilo. E até pode o Décio dizer eu não concordo com isso e democraticamente ser aprovado, né? E vocês devem ter, com certeza, também a famosa cláusula mandato, né? Que o administrador vota pelos ausentes, né? Exatamente. Então, tem algumas coisas que eu não tenho no papel isso. Alguém acho que postou, deixa eu confirmar aqui, deixa eu ver. Estou tendo assessoria pelo... Não, tranquilo. Eu não tenho como provar que se tem ou não tem essa cláusula, como outras coisas também. Então, por exemplo, administrador, como é que a permanência da administradora, a escolha da administradora, a mudança da administradora, porque ela que vai estar gerenciando o condomínio e ela que vai estar passando todas essas normas, vamos dizer assim, ou colocando em evidência essas normas. E a gente discorda de algumas coisas que estão colocando lá e a gente não sabe, assim, e a administradora, logicamente não, mas a administradora está com uma postura que não nos atende. E, pelo que nós entendemos, parece que na convenção tem 20 anos que essa administradora vai estar... Até deixa eu, antes de passar a palavra para o Décio, que ele levantou a mão ali, a administradora é a mesma incorporadora que lançou o empreendimento, deve ser, né? Então, isso também a gente sabe de orelhada, assim. Então parece que, mas a gente não tem no papel até. Mas parece que ou é a mesma família ou é a mesma. Sim. A Joyce está falando que sim. Mas o que acontece, viu, o José, antes de passar a palavra para o Décio?
Dos grandes problemas que se tem em multipropriedade no Brasil, tá? E até vou te dizer no mundo também, né? Mas no Brasil e no mundo é um pouco diferente, porque a coisa já está com uma maturidade diferente. Mas no Brasil, um dos grandes problemas da multipropriedade é que o empreendedor vende o empreendimento, mas não larga o osso, né? E ele na cabeça dele, vocês não são proprietários na concepção da palavra de ter poderes. Vocês são como, por exemplo, numa empresa onde você tem o sócio ostensivo e os sócios ocultos, né? E o sócio oculto não administra, não faz, acontece, só tem que ver dividendos. Então, na cabeça do multiproprietário, do empreendedor multiproprietário, majoritariamente, ele não percebe vocês. Vocês são quase uma figura que incomoda, sabe? E não uma figura que tem direitos e deveres dentro do condomínio, né? Fala, Décio. Tem que abrir o microfone, Décio. Não, é mais ou menos nessa linha que eu ia falar, Rafael. Já deu para notar isso, quer dizer, a gente, na verdade, não pegou os contratos lá, contrato entre a incorporadora e a administradora, mas provavelmente é um contrato entre pessoas de família, são CNPJs diferentes, mas uma mesma família, tem vínculo, quer dizer, já é um conflito de interesse aí, e parece que assinaram um contrato por 20 anos, quer dizer, é exatamente isso que você falou. Pelo jeito, é a prática do mercado trabalhar dessa forma. Sendo assim, quer dizer, se lá no contrato da administradora diz, ou o contrato que nós assinamos com a construtora, diz que ela vota pelos ausentes, num empreendimento que tem 4.000 coproprietários, nunca vai ter uma assembleia com 100% dos votantes. Ou seja, a chance de ela ser sempre a maioria é muito grande. E daí ela sempre vai aprovar o que ela quiser. Então, mas isso está lá escrito, quer dizer, a gente aceitou isso. Agora, como é que a gente sai disso, eu não sei. Mas assim, nós estamos discutindo a cláusula mandato em todos os empreendimentos que a gente atua, tá? Mas eu vou lhe dizer que tecnicamente ou juridicamente, pode baixar a mão, Décio, tem uma questão que é o seguinte, Em primeiro lugar, as assembleias virtuais, tá? Inclusive a MP trouxe isso, que é como acontecem as votações no Congresso, como acontecem as votações no TJ, nas assembleias virtuais pelo Brasil. A MP do dia 8 de março trouxe que a Assembleia ela tem uma lacuna de 60 dias para ser realizada, para ser iniciada e terminada, podendo ser prorrogada por mais 90 dias, se for necessário, se o quórum adequado não foi cumprido ainda. Então, o que você tem? Você tem um ambiente deliberativo, né? Onde as pessoas... Não, desculpe, um ambiente de discussão e um ambiente de deliberação, né? O ambiente de discussão pode ser uma assembleia onde se apresente pontos, né? E aí as discussões, então, são lançadas, tira dúvida, acontece. E aí um ambiente deliberativo de votação, onde o Décio, 1h da manhã, vai lá e vota, o José, ao meio-dia, está almoçando, vai lá e vota, né? Porque o ambiente fica aberto para votação durante 60 dias, percebe? E aí você consegue ter os 4.000 votos, 3.000 votos, porque cada um vai expressar a sua vontade. Vê se você... No final, e qual é moralmente consegue ouvir? Gostaria, né, moralmente que fosse praticado, só eu? É que a cláusula mandato fosse utilizada acompanhando a maioria. Né? Então, se percebe, digamos, e a cláusula mandato utilizada se necessário, e não em todas as eleições. Tá? Exemplo, eu tenho a própria da convenção de condomínio. Eu tenho uma assembleia na convenção de condomínio que eu preciso de 2/3 dos proprietários para aprovar. Do Spotify não está indo. Tem alguém com o microfone aberto ali, só... Oi, alguém está com o microfone aberto. Eu vou pedir só para a Juliane, a Daniele, a Natália, dar uma monitorada isso para nós. Então, assim, eu tenho um ambiente ali de assembleia onde eu preciso de 2/3.
né? Então, aprovação não. Moralmente, então, eu entendo a cláusula mandato, assim, ó, eu tenho que cumprir um quórum. Bom, vejo como que a maioria se posicionou e utilizo a cláusula mandato junto com a maioria. Porque aí você tem, por uma estratificação, né, por uma amostragem, eu sei mais ou menos como é que os demais percentualmente se manifestariam se comparecessem na Assembleia. Aí você usa. Mas tem uma coisa, Odécio, que a cláusula mandato ela é utilizada de forma perniciosa. E isso vocês têm que combater. Qual é a forma perniciosa? Nós temos uma Assembleia aqui que nós fomos em Gramado, onde as contas tinham erros. As contas a serem prestadas tinham erros grosseiros. Todos os presentes reprovaram as contas, mas as contas foram aprovadas pelos ausentes, representados pela cláusula mandato, e pelas unidades de estoque da construtora. Bom, aí nós temos uma imoralidade no uso da cláusula mandato, porque a cláusula mandato ela é um instrumento de procuração. Bom, se é um instrumento de procuração, se eu sou teu procurador, Décio, eu tenho que representar os teus interesses. Percebe? Porque eu sou o teu procurador. Eu não posso agir pelos meus interesses, eu tenho que representar os teus. Então, no momento em que uma cláusula mandato é utilizada contra os interesses do mandante, nós temos um problema. Nós temos um problema. E principalmente se a construtora e a administradora são de um mesmo grupo, ou um irmão e outro irmão, se isso é assim, aí ela vai... né? Porque ela vai usar a cláusula sempre a favor deles, né? Eu estou aqui. Deixa eu só recuperar o chat aqui. A Joyce disse, a gente entrava na sala virtual e deixava o volume de pessoas, só ficava travando. É sim, está no regulamento, que é cláusula mandato. É a mesma pessoa jurídica, tá? Consultor, administrador e síndico são eles. Link da Assembleia, já copiei o link, já botei aqui no meu navegador. Obrigado, Valdir. Nossa Assembleia foi marcada de forma relâmpago. Sim, eles... Esse é um problema também das assembleias de multipropriedade, tá? Nós temos uma multipropriedade aqui que nós atendemos, que as assembleias são marcadas com 8 dias. E eles exigem que a representação se dê por procuração por firma reconhecida por autenticidade. Aí tu imagina que o cara está em Maceió, o cara está no Pará, estava passeando em Gramado, pegaram ele, botaram no showroom, fizeram uma lavagem cerebral e venderam uma cota para ele, né? Deram um espumante, venderam uma cota para ele, e ele então está lá no Pará, e com 8 dias de antecedência ele é convocado para uma assembleia. O que aconteceu? Muitos fizeram procuração para mim, para representá-los, e a procuração física chegou 10 dias depois do final da Assembleia. Porque no correio no Brasil, chegar uma procuração do Pará até aqui é um inferno. Ainda pandemia, Covid, né? Então, assim, eles fazem de forma, Décio José e demais, eles fazem de forma para dificultar a representatividade na Assembleia. Fazem de forma de dificultar a participação, e aí dificulta a participação para eles poderem votar pelos ausentes, né? Deixa eu só ver mais 2 pontos aqui. Falaram que todo dia 20 será a prestação de contas, ou seja, que se alugou ou não. Tá, aqui nós temos uma questão, tá? Tem 2 estruturas distintas num condomínio. Condomínio e pool. E são 2 coisas diferentes. Todo poolista é um condômino, mas nem todo condômino é um poolista. Ou seja, todo poolista que coloca as suas cotas no pool para poder rentabilizar na coletividade, todo é condômino. Mas nem todo condômino coloca as suas semanas para alugar no pool, tá? Então, a prestação de contas de pool é uma coisa, prestação de contas de condomínio é outra, tá? E Décio e demais, e José, que são os que estão aqui na minha tela aqui, o fato de 20 anos de uma administração, tá? Não há problema nisso. Sinceramente, não há problema nisso. 10 anos, 20 anos. Por quê? Porque é o tempo de fundo de comércio, ou seja, o tempo para a estruturação para montar e operar uma estrutura desse porte, né?
que imagina, se você vai montar uma estrutura de uma bandeira hoteleira, uma Wyndham, Ibis, Plaza, aí tu bota a tua marca hoteleira no empreendimento para ficar 2 anos. E aí tu monta para 2 anos, estrutura tudo, que é o RevPar, tu inicia tudo, deixa montadinho, 2 anos tu cai fora, vem outro, tá tudo montadinho lá, esperando eles. Então, 10 anos e 20 anos de uma administração de uma bandeira hoteleira não é prazo, não é irrazoável. Tá? É razoável. Qual é o problema? Quem é o administrador? É escolhido por quem? Participou de que concorrência? Quais eram nossas alternativas? Né? E aí, não, o administrador tem que ser este. Tá aí, vai trabalhar de graça? Não, vai ser remunerado. Se vai ser remunerado, quem é concorrência? Entendeu? Qual é a referência que nós temos se ele é caro ou barato para nós? E é esse tipo de coisas que acontece, né? Com as multipropriedades, as grandes discussões são essas. O administrador é enfiado goela abaixo, a convenção é enfiada goela abaixo, porque eles apostam na falta de mobilização dos multiproprietários, dos cotistas. Porque vocês são dispersos. Né? Uma coisa que eu, no meu condomínio, que eu tenho 144 salas comerciais aqui, né? E eu quero marcar uma assembleia, quero marcar uma reunião, eu como condômino, eu preciso de um quarto dos condôminos para marcar uma reunião, para destituir o síndico. Eu vou ali sala por sala, bato em todos, andar por andar. E quer? Tá comigo? Tá comigo? Conhece todos? Agora imagina, o Décio tá não sei aonde, o José tá não sei aonde, a Jéssica tá não sei aonde, e vocês nem se conhecem. Que é outro ponto que nós vamos falar depois aqui, tá? Antes de devolver a palavra para vocês, deixa eu ver se tem mais alguém. Estamos tendo que engolir tudo sem poder opinar, goela abaixo. Célia, a questão de engolir sem poder opinar, ele vai a um ponto da estrutura de vocês enquanto multiproprietários. Como é que a gente trabalha? E nós acompanhamos diversas associações pelo Brasil, inclusive um caso, um case de sucesso, onde em Termas do Gravatal, a Associação dos Proprietários derrubou a administração e assumiu o hotel, né? O que acontece é que vocês têm que ter uma representatividade, tá? Em forma de associação, minha opinião, para que vocês possam ter uma coesão de argumentações, para que vocês possam ter uma representatividade, ou seja, quando tem uma assembleia, vai um representante da associação e vota por todo mundo, ou seja, coeso, e esta associação, ela, por ter força, ela vai poder contratar um auditor, vai poder contratar um escritório jurídico, vai poder contratar profissionais que vão assessorar os multiproprietários contra ou na interação com a administração, né? Então, por exemplo, a Jéssica, que está aqui na minha tela aqui, aí nós temos são 4.000 cotistas. Temos uma prestação de contas. Imagina uma prestação de contas de um empreendimento com 4.000 cotistas. Imagina o tamanho que é essa bronca. Aí a gente chama um auditor, um contador, um auditor para fazer uma análise. O cara cobra R$10.000 para fazer a análise. Aí a Jéssica pagou 50 mil pela cota dela. Ela vai, uma vez por ano, pagar 10 mil para um cara analisar as contas para ela ser um voto entre 4 mil? Nem a pau. Nem a pau. Agora, a Jéssica, com mais 40, com mais 50 amiguinhos, em uma associação, percebe? Em uma associação, uma vez por ano, a associação faz uma contribuição mensal pequena de cada um e tem um caixa, e esse caixa consegue, uma vez por ano, se a gente pensar, vamos botar 50 pessoas, vamos pegar os mesmos 10 mil de um cidadão que cobre lá, dividido por 50 pessoas, dividido por 12 meses, nós estamos falando de R$16. Aí o Décio, 16 pila por mês, contribui para a coletividade, sabendo que vai contratar um cidadão, e aí ele, com R$16 por mês, ele sabe que a coisa vai estar certa. Tem alguns condomínios, já vou devolver a palavra para vocês, que a gente trabalha, que a economia do trabalho do escritório foi de R$100 no condomínio mensal.
Então, vale a pena você lutar para que a coisa funcione da maneira adequada, tá? Bom, José, toma a palavra aí de volta. Além da Assembleia, além disso que a gente conversou, o que mais que vocês têm aí de resignação? Foi. Então, tem a questão do uso do equipamento também. Então, por exemplo, tem restaurantes, tem alguns espaços que estão sendo explorados por empresas. E a gente mesmo não está sabendo qual é o retorno disso. Essas empresas estão pagando aluguel dessa estação, como é que é isso daí? Elas entram lá e monta, e o que volta para a gente, estão pagando aluguel, esse aluguel entra na prestação de conta do condomínio, sabe? Entendi. Coisas desse tipo, assim. Mas aí, José, dentro do raio-x que é feito do empreendimento, uma das coisas que a gente identifica é as áreas comuns são de quem? Nós trabalhamos em empreendimentos que a área comum é comum. Desculpe, que o restaurante é a área comum. E trabalhamos em outros empreendimentos que o restaurante é a área privativa. A incorporadora resguardou para si o restaurante. E a exploração do restaurante é dela, não é do condomínio. Então, no raio-x do empreendimento que se faz, é identificar de quem são as áreas comuns, né? E aí, como é que elas são exploradas, se elas são do condomínio, ou se elas estão pagando condomínio, se elas são privativas. Para tu teres uma ideia, nós temos um caso aqui do escritório que é traumático, é traumático. A incorporadora, no meio do caminho, na construção, no meio do caminho, ela lançou o empreendimento em 2014 e o empreendimento foi entregue em 2019. Em 2017, ela simplesmente mudou a incorporação. Eram 300 apartamentos, viraram 464. E as áreas comuns, restaurante, bar da piscina, cafeteria, salas comerciais e loja, que eram comuns na incorporação original, foram transformadas em áreas privativas da incorporadora. Então, a incorporadora, além de meter a mão na área comum dos multiproprietários, ainda botou na convenção que as áreas dela ela não paga condomínio. Então, nós temos duas análises. A primeira, de quem são as áreas, essas áreas de serviço. E segundo, se são privativas, estão pagando condomínio, como é que está ocorrendo, que contratos são esses. Se são comuns, de novo, quem é que está explorando, porque é comum, quem é que está explorando? Como é que foi organizado isso? Né? Então, isso também faz parte, viu, José, de uma análise, né, do contexto. Aí você veja, vai fazer você contratar essa análise sozinho? Não dá. Por isso que o cooperativismo associativo é muito relevante. Né? E veja, e por que eu falo em associativismo? E não vocês juntarem 50 pila de cada um, 30 pila de cada um. Porque no associativismo, tu resolve um problema para a vida de vocês como multiproprietários e não para o hoje. Né? Porque aí vocês vão ter um advogado embaixo do braço, um escritório jurídico embaixo do braço, todo mês, qualquer coisa que acontece, pum, encomenda um parecer rapidinho para que um jurídico de vocês resolva, né, da entidade, né? Deixa eu ver o chat se tem mais alguma coisa para eu devolver a palavra para vocês. Estão exigindo, por exemplo, que paguemos a questão do couvert no praieiro. O que é o praieiro? Pode falar, alguém E a gente pediria, por exemplo, que anotasse. Não, na verdade, eu não sei também, porque eu não fui lá, mas praieiro parece que é uma área lá de piscina, não é, Zé? Qual é? Isso, é uma área como se fosse um barzinho, assim. Então tem esse bar, vamos dizer assim, acoplado à piscina. Entendi. Então, é como se fosse uma área, está dentro do condomínio, pelo que eu li, né, faz parte também do condomínio, da área comum do condomínio, tá? Só que às vezes tem
artistas tocando lá. E aí eles cobram o cover artístico das pessoas que estão lá. E também a gente tem uma certa... A gente também não está contente com o quanto que é cobrado. Então, Sim. teve uma época que estava cobrando indistintamente, pelo que foi falado, assim, não temos como provar agora, mas estava cobrando igual, tanto faz ser multiproprietário ou não, ou se foi a parte. E depois parece que teve um desconto de uns 10%, alguma coisa do tipo, para quem era proprietário, mas pagava um preço que a gente achou também um pouco exorbitante ainda assim mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente assim, fica perguntando, tá, e aí? O que a gente faz? É assim mesmo? Não é? E como é que funciona? Aí vocês têm que ter alguém para assessorá-los nisso. Alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver quem é. Fabiano, pode abrir o microfone e se manifestar. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Do Praeiro, como eu fui um dos primeiros hóspedes a chegar e me hospedar lá, era para ficar 15 dias. Eu fiquei uma semana no Maceió Amar Hotel e fiquei uma semana lá. Então eu posso falar um pouquinho sobre essa parte aí também, para agregar essa discussão da questão do Praeiro. Quando foi falado ali para que eles podem ter vendido essa área como a área privativa, mas se eles poderiam estar botando na imagem, acho que todo mundo quando comprou essas cotas, comprou achando que podia usar todo o espaço. Eles venderam o empreendimento como um todo. Agora, se está na incorporação como área privativa, aí é outra história, mas eu acho que é totalmente errado, né? Tu comprar uma coisa achando que tu pode usar, daí chegar lá para usar, tu não pode usar, tu não é dono daquilo, aquilo lá é alugado para um terceiro, com os preços da bebida, das comidas, um absurdo. Eu tive que ir no mercado comprar comida e bebida, porque lá não dava para gastar, não dava para comprar lá, porque é muito caro. Entendi. Veja, o fato de ser explorado por um terceiro, tá? Por exemplo, o bar da piscina ser explorado por um terceiro, e na incorporação imobiliária, o bar da piscina é uma área privativa, não há problema nisso, tá? A exploração do bar da piscina. O problema que eu vejo é se a piscina é do lado do bar da piscina e todo mundo que frequenta a piscina, que é a área comum, tem que pagar cover para estar ali porque tem um show, nós temos um problema. Né? Então, mas eu não quero me posicionar sobre estar certo ou estar errado sem analisar o contexto, tá? Então, Fabiano, uma coisa que se faz quando se faz um raio-x do empreendimento é entender, pegar as plantas do empreendimento e entender o que é o empreendimento. Né? O que efetivamente é o empreendimento? O que vocês compraram? E aí você pega o memorial descritivo do empreendimento, você pega o projeto arquitetônico e você pega a conversão de condomínio. E aí a gente sabe o que é o empreendimento de vocês, e aí vocês, ufa, isso é meu empreendimento. E naquilo que foi de vocês, meter bronca e exigir direitos. Né? E naquilo que não for de vocês, verificar como que vocês podem deliberar por aqueles pontos. Porque fica meio... Poxa, sabe, a tua fala, Fabiano, eu senti, sabe aqueles mineradores, assim, aquelas coisas que tu só pode comprar do boteco do dono da mina lá, então tu é o minerador e aí tu tem que comprar no boteco que o dono da mina, ou então aquele João de Deus lá, que a padaria era dele, o hotel era dele, tudo é dele, né? Então, eu sinto esse sentimento aí de, poxa, é meu, não é meu? Poxa, se é meu, por que eu não posso opinar se está caro ou está barato o serviço, né? Mas isso a gente tem como analisar mais adiante, né? Deixa eu só olhar o chat aqui, mais alguma coisa, antes de devolver a palavra para vocês. Tem a questão do day use, não sabemos se esse valor é cobrado, o condomínio tem direito, pois eles usam instalações comuns que pagamos. Tá, tranquilo, está dentro do que nós conversamos. Meu contrato é 2017. Isso aqui é uma coisa terrível. Ao longo do tempo, os contratos particulares são modificados. E aí um cidadão que tem um contrato de 2017 é diferente do contrato do cidadão de 2020. E aí, como é que você entende um direito coletivo se os direitos individuais são diferentes?
Né? Isso a gente sofre em diversos empreendimentos, tá? A Sinaia colocou que o condomínio de 262, R$ 262 para 4 semanas, uma cota de 4 semanas é caro. Quantos apartamentos são lá, o Décio, José? Quantos apartamentos são? São 128 cada bloco, são 2 blocos de multipropriedade. Só que tem 256 apartamentos. Só que, além disso, as áreas de uso comum não vai ser usada só pelos apartamentos de multipropriedade. Vai ser usado pelos apartamentos que são residencial, que são mais 3 blocos de apartamento residencial, e depois tem mais um resort, que é da própria MME, que também vai usar as mesmas áreas de uso comum. Tá. Então, como é que vai ser dividido esse condomínio se tem 3 tipos de empreendimento dentro do mesmo empreendimento? E de qualquer maneira, eu fiz um cálculo rápido aqui. Se a gente pensar que o 262 aqui é médio, nós temos uma receita de condomínio mensal de 871 mil. Né? Outro dia eu fiz umas contas também, coloquei no grupo ali para gente analisar aonde eles vão usar todo esse dinheiro. Estamos falando só do multipropriedade, não estamos falando de todo o resto. É que assim, ó, o que acontece no condomínio de vocês, tá? O condomínio de vocês, de uma multipropriedade, ele não é somente a taxa condominial das despesas comuns ali de funcionário. Normalmente, o condomínio de multipropriedade também está incluído nele os insumos. Então, está incluído o sabonete, o shampoo, a lavanderia, né? Então, tem serviço hoteleiro que está incluído ali naquela taxa de condomínio. Mas se a gente pensar 262 vezes 13, dá 3.400 por apartamento. Nós aqui, tá, temos realidades de 5 mil por apartamento mensal, em alguns empreendimentos que a gente atende aqui no escritório. Vai depender também do padrão do empreendimento e do porte do empreendimento, né? Mas eu digo, o de vocês, eu até não acho que esteja tão caro perante as outras realidades que a gente tem, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos um empreendimento que deu 5 mil por apartamento mensal e são 464 apartamentos. Ou seja, quase o dobro de vocês. O condomínio tinha que dar 180 o deles. O deles é que está muito caro. O de vocês, para dizer se está caro ou barato, somente analisando a prestação de conta, a planilha orçamentária do condomínio. Na planilha orçamentária de condomínio, se tem uma média histórica de ocupação do hotel, e nessa média histórica de ocupação do hotel tem os insumos, tudo que é gasto para poder sustentar aquela semana, Fabiano, se você está lá ou não está lá. Então, tem que ter o consumo, tem que ter o funcionário estando ou não estando. 262 é caro, é barato? Eu não consigo dizer hoje. Percebe? É isso que tá. Eles têm que fazer a prestação de conta bem clara para a gente saber o que está pagando. Porque eu abri um hotel também, eu abri um hotel em dezembro. Eu construí, fiz incorporação, fiz construção e estou fazendo a operação dele. E eu, mais ou menos, nesses quase 3 meses aí de operação do hotel, eu estou vendo que esse custo, comparando com o meu hotel, ele vai ficar caro. Não é tão barato assim. Veja, eu até me posicionei dizendo, não sei se é caro ou barato. Eu só sei que caro ou barato eu só consigo ver quando eu for entender os serviços que são prestados no hotel. O que está incluído nesse condomínio, né? Agora, quer ver um problemão que nós vimos em um dos empreendimentos que a gente cuida? Já te dou a palavra, Egidio. O pool é uma estrutura de SCP e o condomínio é outra estrutura. Nós, na análise, descobrimos que os funcionários do pool eram carteira assinada do condomínio. Bom, se os funcionários do pool são carteira assinada do condomínio, por que o condomínio não pode administrar o pool? Por que eu tenho que pagar um segundo administrador? Né? Não faz sentido, né? Então, são alguns raios-x que a gente tem que fazer para entender o contexto. Egidio, pode abrir o microfone, vamos te ouvir aí. Boa tarde, doutor. Eu entrei um pouco atrasado aí devido à correria. E
Referente ao condomínio aí que o Fabiano colocou, aí até que o senhor fez uma conta rápida aí de 262, mas na verdade existem 3 taxas diferentes, né? Tem 87, 150 e 262. Até acho que tem que colocar uma média de 150, né? Para a gente trabalhar nisso. E realmente essa prestação de contas deve ser feita. Porém, quando será feita, quem pode nos representar, eu acho que a gente tá faltando isso, né? É uma coisa nova para todo mundo, acho que a maioria que comprou esse empreendimento é uma coisa nova, ninguém nunca pensou em ter. Eu comprei, lógico, para passar umas férias, alugar um ano, outro ano, até como forma de investimento. Eu até coloquei no grupo que eu tive até o dissabor desse mês, até o pessoal acho que acompanhou, referente à taxa do condomínio, que eu não recebi. Eu entrei em contato, falei, meu condomínio não chegou. Ah, não, a gente enviou. Falei, não recebi. Eu não recebi. Falei, me manda o print que vocês me enviaram. Me mandaram uma tela de um sistema que para mim é uma planilha. Daquela lá. Eu falei, não recebi, então me manda o boleto. Me mandaram o boleto com juros. Eu falei, não existe isso e tal. Falei, tanto é que o primeiro boleto de vocês aí, dia 25/2, que era a taxa operacional, tá na minha caixa de entrada que eu recebi dia 1/3. Falei, uma coisa online, como que eu recebo 6 dias depois? E vocês vêm me falar que vocês me mandaram o boleto da taxa condomínio. Resumindo, não deram importância para mim, tanto para outros proprietários do grupo, tá tendo esse problema, eles estão empurrando goela abaixo. Um valor R$10, R$20, R$30, não interessa. É um valor pequeno, mas estão empurrando goela abaixo. Quando for um valor maior, vai ser muito pior a gente brigar por uma coisa. A resposta que eu tive, que eu solicitei, na verdade, via e-mail, via WhatsApp, falei, tendo em vista que o condomínio é fixo por 12 meses, não tem reajuste nenhum, acredito eu. Sim. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Eu solicitei que fosse enviado os demais meses para mim, que aí eu faço o controle junto ao banco e não tem nenhum perigo de acontecer o erro deles, né? Na verdade, eles pensam que o erro é meu. Aí a resposta foi que o empreendimento não trabalha desse jeito, que eles irão enviar todo dia 25, se até o dia 4, que o vencimento é dia 5 de todo mês, dia 5, se até o dia 4 eu não receber, eu entro em contato com eles, sendo que a resposta demora de 2 a 3 dias, ou seja, pagaremos juros. Sim, sim. É que, na verdade, o que acontece? Eu vou te dizer o outro lado da mesa, tá? Oi, fala, José. Doutor Rafael, esse boleto de condomínio é o primeiro, decorrente dessa assembleia que foi totalmente em cima da hora e assim por diante. Então, ou seja, não dá para eles terem a certeza se toda a documentação está certa, os contatos estão certos, a ciência de todo mundo, assim por diante. Então, eles foram assim, muito inflexíveis, no caso, Exatamente. nessa cobrança. Não tiveram compreensão, falaram, não, erramos aqui, desculpa, não existiu isso. Tá, mas deixa eu te contar o seguinte, ó. Existe uma grande taxa de rotatividade e de distratos, tá, em multipropriedade. Então, se eles mandam 12 boletos e ele não sabe se você vai cancelar teu contrato ou não nesse período. E aí as taxas de manutenção de boletos, as taxas de cancelamento, elas são caras, né? Então, essa é uma coisa. Eles não sabem, por exemplo, desse grupo que está aqui, quantos que vão rescindir contrato no próximo período, né? E a taxa de queda de vendas é de 17%, é um padrão internacional. No Brasil está superando esse padrão, está chegando em 25% a taxa de circulação de contratos, né? Então, mas vamos adiante aqui. Deixa eu ver mais alguma coisinha. Não tem direito ao café da manhã, limpeza. Normalmente, multipropriedade não tem direito a café da manhã, viu? Agora, dói que o cidadão que vai alugar, ele aluga e com café da manhã, né? E outra coisa que dói é o seguinte, na maior parte das multipropriedades que a gente atende, na hora da venda você podia alugar e aí a diária é R$800, a semana é 7 dias e você enriquece e o empreendimento se paga em 5 anos, né? A coisa é linda assim, né? Só que, na verdade, não, né? Na verdade, o aluguel médio não é aquele que promete. A semana
não aluga toda, normalmente é mais final de semana e dias menores não, e você está dividindo em um pool. E qual é o problema de dividir num pool e não ter transparência? Porque às vezes eu não sei se as semanas do estoque estão sendo divididas com vocês. Né? Então, eu sou administrador. Eu tenho uma taxa de ocupação de 30%. Eu não sei se as minhas unidades de estoque estão dentro do pool. Então, eu rentabilizo a 100% e o resto rentabiliza dividindo entre os poolistas. A falta de transparência nos dá isso também, viu? A Sinaya está perguntando aqui quem administra as ações da administradora, tá? Gente, normalmente tem um conselho, tá? Porque é uma administração e tem que ter um conselho. Vocês têm um conselho? Foi eleito conselho lá no condomínio? Tudo Não? certinho, já estava apresentando tudo lá. Eles apresentaram todo o pessoal lá, já apresentaram uma síndica, conselho e assim por diante. Agora, quem, por quê, como é que é? Mas o conselheiro, vocês não puderam se habilitar para conselheiros, para ser votado? Não. Olha, Tá, mas o hotel é do Maduro, do Putin, de quem é o hotel, afinal? O detalhe é que a síndica é ex-funcionária, na verdade, ela saiu da MME e assumiu esse cargo no Ipioca. Então, é meio que uma venda casadas, vamos dizer assim. Tá, vamos adiante, ler mais umas mensagens. Outro detalhe também em relação a essa coisa da locação, que a gente só pode alugar por eles, pela administradora. A gente não pode alugar individualmente. Tá. A gente paga 20% disso daí, mais as taxas de divulgação. Isso. Então, essas taxas, logicamente, podem ser variadas, assim por diante, e eles podem colocar o que eles quiserem lá também nessa taxa. Vamos falar sobre isso. O Charles Badia botou uma mensagem aqui dizendo: é legal essa cláusula de que as locações devem ser somente por eles, isso não pode ser derrubado. O que acontece? A multipropriedade, assim como a propriedade normal, tá? A regra geral é uso e gozo livre do proprietário, tá? Só que, se isso estiver previsto na convenção de que a administração será centralizada através do pool, a Lei de Multipropriedade de 2018 disse: se estiver previsto na convenção que tem uma administração única, então deve ser limitado à administração única. Qual é o problema? A lei de 2018. E o empreendimento é anterior a 2018. Então, muitos empreendimentos não tinham essa regra e estão aplicando uma regra de uma convenção, de uma lei de 2018. Qual é o problema de aplicar essa lei? É que tem que estar na convenção essa limitação. Então, vocês, 2/3, né, de todos, tem que deliberar. Nós aceitamos, para não ter canibalismo ou isso ou aquilo, nós aceitamos ter uma administração única. Bom, mas aí tem que analisar os contratos, analisar a convenção e ver se isso existe ou não. Já te dou a palavra, Fabiano. Mas aí nós temos um outro problema, que é a transparência do pool. Nós temos empreendimentos que a gente atua aqui, que a DRE dá 40% para o multiproprietário, para o poolista. 40% da receita. Por quê? Porque eles têm a taxa de administração, os impostos, ABC, e aí insere uma taxa de marketing, uma taxa de divulgação, uma taxa disso, daquilo, que você não sabe o que é. Enquanto que os 20% da taxa de administração tinha que incluir as despesas de marketing. Né? Você faz o quê? Você cobra 20% para receber uma reserva e marcar a reserva? É caríssimo demais. Por que 20%? Né? Você, quando aluga um apartamento aí, você aluga um apartamento numa imobiliária, a imobiliária cobra 10% da administração da locação. Tá, 20% é hoteleiro, mas 20% tem que justificar por causa do marketing. Mas não, é 20% e vocês ainda pagam o marketing. E esse marketing vocês não têm controle, tá? Mas tem que ter, tá? Pode ter. Fabiano, te devolvo a palavra aí, está com a mão levantada. A síndica, que foi comentado, eu conheci ela, fiquei uma semana no Maceió Mar Hotel, e a síndica
síndica é funcionária ainda da MME. Inclusive, ela estava lá, conversei com ela várias vezes lá no Maceió Marotel. Ela estava trabalhando lá na semana que eu estava lá e na outra semana eu encontrei ela no Ipioca. Então, ela ainda continua sendo funcionária da MME, ela trabalha para eles, para o grupo. Que barbaridade. Veja, o fato de trabalhar, tá? Do fato de ela ser vinculada, não é este o problema, tá? Porque se a gente partir do pressuposto que existe uma boa-fé nas relações, não é esse o problema. O problema é, eu acho que eu deletei o Fabiano aqui sem querer. Não, tá aqui. O problema não é ela ser administradora vinculada. O problema é o conflito de interesse que pode ocorrer. Por quê? Estou tendo um retorno aí. O conflito de interesse que isso pode surgir depois. Porque ela, como administradora, se ela vê algum erro no estoque que não está pagando, né? E ela vai lá e cobra judicialmente as unidades de estoque que não estão pagando condomínio, o cara, não, só porque tu vai me cobrar, eu vou te demitir. Quer dizer, então há aí um conflito de interesses e tal, e que é melhor que não seja, é melhor que seja alguém terceiro, né? Mas mais pelos conflitos de interesse, não é relevante, não é interessante que isso ocorra, né? O Décio levantou para... Aliás, a Lucimar está me deixando cansado, Lucimar. Tu não para um minuto, mulher, pelo amor de Deus. Fala, Décio. Não, porque o que eu entendi, Rafael, então, é o seguinte. Você recomenda... Bom, que tem o rolo, que tem conflito, que tem uma série de coisas, já vimos que tem. Está tudo enrolado, e aquele negócio, você, em fazendo esse raio-x completo de toda a documentação, dos contratos e do empreendimento, etc., você vai realmente poder verificar o que está certo, o que está errado, o que é nosso, o que não é nosso, etc. e tal, né? Acho que é por aí mesmo. Mas a tua recomendação antes disso seria formar uma associação? É que a questão da formação da associação, tá? Ela visa uma organização, uma sistematização dos atos de vocês, tá? Agora, vocês podem, por exemplo, fazer uma contratação avulsa de um trabalho de análise, né? Para que se emita um parecer do empreendimento, se analise os contratos. E, por exemplo, aqui nós temos 23 multiproprietários. Aí, digamos que os 23 multiproprietários dizem assim: ô, doutor Rafael, a gente quer contratar vocês, vocês vão analisar os nossos 26 contratos, vocês vão analisar o empreendimento, a convenção, e nós queremos, então, e a convenção que foi aprovada, a minuta da convenção que vocês tinham antes dessa, porque quando vocês compraram, tinha uma minuta da convenção, né? E hoje mesmo eu estava fazendo e-mail, aliás, eu nem mandei o e-mail ainda, ele está na minha tela ainda. Deixa eu ver se eu mandei ou não mandei o e-mail. Não mandei, está na minha tela no rascunho ainda. Hoje, olha aqui, ó. Eu vou exemplificar para vocês aqui, ó. Hoje eu estava discutindo Aqui está o e-mail que eu estou mandando, né? Mas aqui, ó. Hoje, aqui, ó. Aqui é uma convenção que foi registrada de um empreendimento de multipropriedade. E aqui, desculpe, é a convenção, a minuta, que foi entregue para os multiproprietários. Foi entregue essa minuta quando contratou-se a cota. Então, aqui, ó, isso aqui é uma minuta da convenção, uma minuta. Essa minuta ela tem que ser aprovada depois na Assembleia de Instalação, ou depois em algum momento. Enquanto ela é minuta, ela não é... ela rege o condomínio, mas depois ela passa a ser o texto definitivo, que é este aqui, que é a convenção registrada do empreendimento que a gente atende, que é o Gramado Termas, tá? Essa minuta aqui é a minuta que foi entregue nos contratos, isso aqui foi em 2017. E eu hoje estava terminando a comparação deste texto aqui com o texto que foi efetivamente registrado. E aí, no texto que foi registrado, eu encontro
lá no item 16 ponto alguma coisa, eu encontro isto aqui, ó. Aqui, ó. Que as unidades autônomas destinadas ao fornecimento de serviços comerciais terão 12 meses de isenção de condomínio, é proibido, e depois do 12º mês, pagarão 10% do valor da taxa referente a uma unidade. Isso aqui foi inserido, ou seja, isso foi inserido na Convenção de Condomínio e não existia no texto anterior, que é o texto que foi anexo aos contratos assinados. Então, se faz essa análise também da minuta que foi vendida para vocês, se faz também uma análise do empreendimento. Naquele empreendimento ali houve uma mudança de número de unidades e tal. E aí esses 23 aqui, doutor Rafael, a gente quer que o senhor analise, o seu escritório analise. Nós não vamos montar associação, nós vamos nos juntar, cada um vai dar uma grana e nós vamos fazer uma análise desse trabalho. Pode ser? Pode. Entendeu? Não há problema nisso. Uma contratação avulsa. Por que eu falo de uma associação? Porque isso vai servir para a vida de vocês. Né? Vai servir para o resto da vida de vocês enquanto multiproprietários. Não é para um ato isolado para saber se está certo ou está errado. Porque eu digo para vocês e eu afirmo, está gravado aqui, tem coisa errada. Ponto. Tá? Ponto. Ponto. Não tem nenhum pudor em dizer, tem coisa errada. Pelos relatos de vocês, eu já digo, tem coisa errada. Eu só vou comprovar no parecer depois. Tá? E a associação, e aí tem um ponto que é muito relevante, que nós estamos discutindo em outros empreendimentos, que é o direito de vocês de conhecer todos os multiproprietários. Né? E eles não entregam a listagem porque eles dizem que a LGPD proíbe. Né? Que a LGPD proíbe, não podemos apresentar o nome. Só que nós estamos entrando com ações em nome das associações, para quebrar e descobrir o nome de todos os... Por quê? Décio, tem uma regra geral que diz que tu pode convocar uma assembleia com 1/4 dos condôminos. São 3.600. 1/4 são 900. Tu conhece 900? E para tu convencer 900, tu tem que conhecer 2.700. Né? Então, não tem como exercer um dos direitos legais e constitucionais, que é o direito da propriedade constitucional. Tá? É direito fundamental o direito da propriedade. E os direitos da propriedade é usar, gozar e fruir da propriedade. Veja, como é que você usa um dos elementos fundamentais constitucionais, e lá no Código Civil diz que 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia, se vocês não conhecem todos os condôminos. E mais, dado de condômino é naturalmente um dado público e não um dado sigiloso. Como é que eu vou ser condômino de alguém que eu não conheço? É impossível. É impossível. Não tem como eu ser, né? E aí as empresas, que é a incorporadora, ela diz, não, eu não posso te dar os dados de quem comprou. Né? Porque isso sim são dados sigilosos. Né? Ela não pode abrir a incorporadora para quem que ela vendeu. Mas não são esses dados que a gente quer. A gente quer os dados de quem são condôminos. Eu não quero saber quem comprou, eu quero saber quem é meu condômino. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O meu condômino, por coincidência, é o teu comprador. Mas pode não ser. Porque se o Décio cede os direitos dele para o Egídio, o Décio comprou da incorporadora, mas a partir de agora o condômino é o Egídio. Então, não necessariamente o condômino seja o contratante da incorporadora. Né? Mas ele é um dado naturalmente público. Então, a LGPD não pode ser utilizada para isso, né? Ser utilizada para que vocês não conheçam quem são os condôminos, para que vocês não possam se mobilizar, tá? Então, uma das coisas que a gente faz é isso. Então, Odécio, respondendo a tua pergunta, que eu dei essa volta aqui, respondendo a tua pergunta, a parte da associação, ela serve para um fim maior,
E você contratar um parecer avulso, né? E você contratar uma assessoria jurídica mensal da associação, eu te digo, o equivalente a um parecer avulso, você pagaria um ano e meio de uma assessoria mensal de uma associação. Percebe? Eu não te dei números, mas eu te dei uma noção. Então, tu vai contratar um parecer avulso e você vai contratar uma assessoria mensal, que é o valor que nós cobramos para as demais associações aqui. Um parecer é um ano de assessoria mensal que você tem, e aí você tem, dentro desse ano, tem o parecer inserido. Né? Além da associação representar, né? Não, entendi. Eu acho que é isso mesmo. Então, dando um passo à frente, não estou aqui falando pelo grupo, né? Mas o Zé Eduardo que incentivou aí a formação desse grupo. Mas eu acho que, se o grupo concordar, quer dizer, um passo à frente seria, vamos dizer, o Rafael fazer uma proposta, se for do interesse do grupo, de uma proposta para fazer esse parecer, para fazer todo esse raio-x, etc. e tal, e nos dá. Né? E aí depois a gente encaminhar, que fazer a associação, eu acho que sem dúvida, é uma muito vantagem ter associação, e certamente. Ficou mudo, Décio. Décio, cortou. Não, eu estava falando que, sem dúvida, a associação é uma vantagem. Né? Mas aí depende desse subgrupo aqui querer fazer esse raio-x e ter esse parecer antes da associação se formar, porque a associação também não é simples assim de formar, né? Não vamos ter que conversar com mais gente e tal, para fazer uma coisa um pouco mais consistente. Acho que tem que se fazer, de qualquer maneira, como o Rafael falou, é uma coisa para sempre depois, né? E aí se contrata essa assessoria mensal e fica dividido entre todo mundo, fica mais barato. Agora, o grupo precisa decidir se ele quer antecipar esse parecer, se quer ter esse raio-x, né? E aí a gente se cotizaria dentro do grupo para pagar esse parecer e a gente ter certeza do que a gente comprou e o que a gente pode usar e em que condições. Né? Então, aí depende agora do grupo querer ter essa proposta do Rafael ou não. Okay? É muita coisa, pô. Eu acho um bom encaminhamento, Décio. Acho que é isso aí mesmo. Acho que e está prático agora, porque o Rafael explanou bastante pontos, eu acho, que abarca, acho, praticamente todas as questões que levantamos no grupo do WhatsApp. Então, acho que é ver o que a gente faz. Então, acho que teria duas propostas da associação. Eu penso em primeiro por aí. Duas propostas, uma de associação e outra desse parecer visual, assim, aliás, avulso, né, numa posição avulso. Não, tranquilo. Você pode fazer isso? Encaminhar isso, Rafael? Dá para fazer, dá para formatar essa proposta, tá? A gente pode apresentar para vocês a proposta de quanto custa para montar a associação e depois a assessoria mensal, mas é relevante só depois, né, se saber que uma associação ela não tem só assessoria jurídica, né? Então ela tem um contador, porque ela tem que ter a prática de atos. Até hoje está muito barato, porque no começo custava um pouco mais, porque as assembleias eram físicas, presenciais, né? E hoje, assembleias virtuais, eu não preciso alugar um auditório, né? Como eu alugava. Então, ficou muito mais barato a coisa. A gente está fazendo as assembleias virtuais, está funcionando muito bem. E as pessoas participam da assembleia, tá? É que nem aqui aconteceu, tá? Mas assim, e existe também uma assessoria administrativa, né? Que é um escritório que atende todas as associações e faz o contas a pagar, o contas a receber, cobrança de boleto, emissão de boleto, né? E o controle, a conciliação bancária. Então, são alguns serviços, né? Eu vou apresentar uma proposta que é a proposta jurídica, né? Mas sabendo a associação que ela tem uma pequena vida, né? E essa vida, como toda entidade, por exemplo, a associação não precisa ter uma sede, não precisa alugar um lugar para ter uma sede. Aqui no escritório, a gente cede o endereço do escritório para ser sede da associação, né? Até fica mais fácil para receber notificações, para receber citações, pelo menos aí já chega no jurídico direto, né?
mas também pode ser, uma associação pode ter o endereço itinerante, que é o endereço do presidente. Então, tem coisas a se decidir depois se for tomar o rumo da associação. Tá? Normalmente, a gente monta uma comissão de 5, 8 pessoas que vai debater uma minuta de estatuto. Nós temos algumas bem padronizadas, mas cada associação tem a sua vida, tem o seu estatuto, né, a sua forma de regimento, e aí se monta uma comissão e se marca uma assembleia de fundação. Mas, veja, acho que, aceitando a sugestão de vocês, a gente apresenta uma proposta on demand, né? Então, simplesmente focal no parecer, e a proposta normal nossa, que as associações todas têm, de como é que funciona uma assessoria jurídica. Mas, viu, o Décio, o José e os demais, nós aqui temos uma situação que algumas associações começaram com 25 associados. Tá? Então, tem 212 no grupo de WhatsApp, mas não entenda que os 212 vão entrar de uma vez para outra. Vou todo mundo, tá? Não. E algumas associações nossas começaram com 25 e hoje tem 240 associados, né? Mas tem que começar, sempre tem os pioneiros, sempre tem aqueles que começam a fazer alguma coisa. E quando você começa em fase, começa a ter resultado, os demais vêm, né? Tem um filme do Kevin Costner, que é um filme que mudou minha vida e eu adoro, que é o Campo dos Sonhos, né? Construa que eles virão. Né? Isso eu tenho para minha vida, esse filme, né? Deixa eu só ver mais alguma mensagem de chat aqui. Podemos levar a gravação dessa reunião aos outros sócios do grupo para que possam... Não, tranquilo, eu vou disponibilizar a gravação, tá? E vamos mandar por link para o José Eduardo, que é o nosso contato aqui dessa reunião, tá, José? Nós vamos te mandar um link lá e aí tu divulga no grupo o link, ok? Ok, perfeito. Propostas com custos, a Joyce disse. Olha só, Joyce, tem alguns custos que são previsíveis e outros nem tanto, tá? Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa é uma matrícula do empreendimento. E aí eu não sei se a matrícula tem 50 páginas, 20 páginas, 40 páginas. Né? A minuta de convenção que foi registrada, quantas páginas tem? Então, alguns custos eu não tenho como dizer. O que eu tenho como dizer é: o custo é repassado tal e qual ele é gasto. Tá? Então, a gente não cobra a diligência para o custo, a diligência para a obtenção dos documentos. A diligência para a obtenção de documentos está inserida no parecer. Então, se eu tiver que buscar 50 documentos, 10 documentos ou 200 documentos, eu vou orçar dentro do parecer. Se eu tiver que buscar menos documentos, melhor para mim. Se tiver que buscar mais, azar é meu. Tá? Isso eu posso orçar no parecer. Mas o custo, né? Eu posso dar uma ideia. A gente gastaria R$2.000 em custos de certidões, mas eu não tenho como precisar isso, tá? A proposta vai ser de honorários e os custos são acessórios, né? Não tem como precisar. Muito esclarecedora a reunião. Obrigado, Célia Portolo. Muito objetivo. Ô, Sinara, eu vou te dizer assim, ó, eu sou objetivo por 2 motivos. Nenhum de nós tem tempo a perder. E a matéria, ela é muito palatável para o meu escritório. Os problemas de vocês a gente conhece. Vocês não precisariam nem falar nada. A gente poderia começar a reunião eu dizendo para vocês todos os problemas. Aliás, quem assistiu a live se identificou na live, né? Né? Quem assistiu se identificou, porque eu falo de uma coisa que acontece em todos os empreendimentos do Brasil. E aí tem que lutar contra isso, tá? Então, eu sou objetivo porque é a minha matéria aqui, tá? Alguém consegue colocar aqui no chat a minuta da convenção para o Rafael ver? Valdir, eu não vou começar a ver documentos antes de ser contratado, tá? Então, eu até peço a gentileza, pode botar, mas não dá para analisar, porque senão eu entro e aí depois não rola e aí não está dando. Honorários apenas jurídico, nesse momento sim, tá? No caso, a parte administrativa, o contador da associação seria um outro, sim. O escritório administrativo, ele não é necessário
se vocês tiverem alguém dentro da associação, um tesoureiro, por exemplo, que se responsabilize pelas cobranças, pelos pagamentos. Normalmente, o escritório administrativo ele é contratado pela associação, porque ele custa 700, 900 reais, conforme o porte da associação. Porra, por 700, 900 pila, tu tem uma estrutura que manda boleto, controla a cobrança, arquiva documentos, faz ata. Então, vale a pena, porque é barato perante o todo, mas não é necessário. O contador, tá? As associações que começam pequenas não pagam o contador mensal. Só paga o contador uma vez por ano para fazer as declarações do período, tá? Mas uma associação de maior porte é interessante ter um contador mensal. Nós temos aqui escritórios contábeis que cobram R$250 das associações por mês, das que têm a contador mensal. Se tiver um contador no grupo, a entidade associativa ela é muito simples. As declarações são muito simples, porque não tem lucro, não tem patrimônio, não tem nada. São declarações muito simples. Se tiver um contador no grupo que seja um voluntário, ele pode fazer as declarações tranquilo, todo mundo vai amar, tá? Rafael, qual é seu e-mail? Eu vou escrever no chat aqui, rafaelnunes@pnf.adv.br, pnf.adv.br, e vou escrever no grupo também aqui o nosso Linktree do escritório. Deixa eu localizar aqui, em algum lugar. Que é o Linktree do escritório, que tem todos os links aqui das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tem tudo aí nesse Linktree, Célia. Clica aí que tem até o Instagram aí. Rafael, eu que trouxe seu nome para o grande grupo. Eu não sei se eu te agradeço ou se... Depende do trabalho que for me dar, Sinar. Eu não sei se eu agradeço ou se eu não. Mas obrigado, Sinar, por ter identificado no nosso nome uma possível ajuda de vocês aí para o grupo, tá? Que bacana. Fico muito lisonjeado pela escolha. Sinar tá dando risada aqui. Sinar, depois eu te chamo. Ok. Gente, mais alguma consideração final que vocês gostariam de dar? A Lucimara está descansando, graças a Deus, parou de trabalhar. Teu microfone está fechado, Lucimara. Lucimara, teu microfone está fechado. Gente, eu peço desculpa que eu estava internada aí hoje que eu tive gosto de vir para minha casa. Aí você sabe, a gente tinha umas louças, aí troquei lençol de cama, agora eu estou repousando. Depois eu vou... Tranquilo. Desculpe a brincadeira, tá, Lucimara? Imagina, eu sou doidinha mesmo. Então tá. Gente, mais alguma consideração final que os presentes gostariam de fazer? Eu queria agradecer. Pode falar, Lucimara. Eu achei estranho, gente, assim, os negócios da reserva, porque, assim, a gente vai fazer a reserva, não tem na data que a gente quer. E aí tem o site deles de venda do resort que tem data aberta. Uhum. Isso incomoda, porque para a gente que é proprietário, não tem naquela data. Eles ficam, tem a data tal dia, só que a gente não quer falar tal dia. Não sei se vocês falaram isso, eu peguei o bonde andando. Depois eu quero ver tranquila o link. Tá. Então, assim, aí tem uma dificuldade, que tem gente lá no grupo que fica, quero tal data, quero não sei o quê. Então, é uma bagunça. Tá. Não, mas isso é uma questão também de organização, onde a prioridade tem que ser do multiproprietário e não do pool, né? Então, ok que o pool é relevante, tem que rentabilizar a semana, porque muita gente quer botar a semana para aluguel. Mas, na minha cabeça, a prioridade tem que ser do uso e não da locação. Uhum. Você é proprietário, você quer usar, né? Eu vou dar a palavra para o Fabiano e depois o Neuquim ali na fila aqui. Fala, Fabiano. Só perguntar, o mesmo problema que o Egídio teve com os boletos. Eu fui perguntar agora para a síndica que eu também não recebi os boletos de condomínio e aconteceu a mesma coisa. Ela só me mandou a tela do sistema deles que ela pode até reenviar os boletos, mas ela não retira os juros. Nós somos obrigados a pagar com juros
sendo que o problema de envio é deles? Aí tem uma regra, Fabiano, que a regra geral de pagamentos, tá? O pagamento é no domicílio do credor, tá? E todo pagante, aquele que paga, sabe que deve, sabe quando deve, sabe a data, o quanto que deve, né? Então, teoricamente, né? Quando eu tenho uma conta, que é uma conta, inclusive, mensal, eu sei que eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que buscar a forma de pagamento anterior ao vencimento. O boleto bancário é um facilitador ao pagamento. O fato de eu não ter recebido o boleto não quer dizer que eu não tenho aquela obrigação, tá? Qual é o problema que ocorre? É que mesmo você reclamando que não recebeu o boleto naquela data, não recebeu o boleto para pagamento, eles insistem que mandaram e querem te cobrar sem te provar que te mandaram o boleto, a cobrança e tu recebeste, né? E se você reclama até o dia do vencimento que você quer uma forma de pagamento, beleza, tu não pode reclamar depois do vencimento. Se você reclama depois do vencimento, aí me desculpe, eu assisto razão a eles. Agora, se você reclama antes ou no dia, que existe uma convenção, e o Código Civil fala que a cultura de pagamento deve ser respeitada, então a cultura de pagamento eu tenho que receber um boleto para eu fazer o pagamento. Essa cultura o problema é que ninguém recebeu convenção, ninguém sabia que já estava instituído um condomínio que já ia ser cobrado. A gente não sabia que existia esses boletos. Aí que tá. Tem esse problema. Não, mas por isso que eu estou te falando. Sim, aí é uma questão de regramento. Né? Ô, Neuri, fala aí para nós. Oi, estão me ouvindo? Muito baixinho, mas estou te ouvindo. Melhorou? Melhorou, fala aí. Assim, eu comprei isso aí em 2019, recebi um contrato lá, ali em umas 4 vezes, mais de 20 anos. E foi só que eu recebi essa questão da convenção, não fiquei nem sabendo o que aconteceu. Nunca me mandaram e-mail, nada, dizer que ia ter convenção, não nada. Neuri, para mim tá inaudível. Eu não consegui. Eu só entendi que tu comprou em 2019, mas eu não entendi mais nada. Tu tem como escrever no chat ali? Melhorou? Agora melhorou um pouquinho. É o seguinte, eu não recebi essa questão da convenção, não fiquei sabendo da convenção. Tá? Então, parece que não sou só eu. Eu queria só falar também a questão do pulo ali da semana, né? Como a gente tem uma prioridade, por exemplo, a Maia falou ali que não tem a data que ela quer, dentro da prioridade vai ser sempre assim. Por exemplo, quando vem a prioridade, eu escolho lá se eu vou participar, ou se eu não vou participar nenhuma, coloco lá no pool para aluguel, né? Então, como é que nós vamos ficar fazendo? Não vai ser nessa data que nós vamos, porque agora tem um proprietário interessado. Então, nessa questão, acho que está certo assim. Só isso. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As semanas de vocês são todas flutuantes ou tem semanas fixas e flutuantes? Fala aí para mim, José. Pelo que eu estou sabendo, assim, por prioridade, tem diamante, ouro, de alta temporada, altíssima temporada, assim por diante. E aí, então, o de altíssima é um período para baixa, tem outro período, assim por diante. E é isso. Que eu saiba é desse jeito. São todas flutuantes, então. Só que a tua flutua, um flutua na alta, o outro flutua na média. Então, por exemplo, se eu comprei uma diamante, né? Se eu comprei uma diamante, eu vou usar a alta temporada. Mas eu não sei qual semana da alta temporada eu vou usar, eu tenho que marcar uma semana de alta, é isso? Isso. Ah, tá. É que eu sou multiproprietário também, tá? E o meu empreendimento tem minha cota são 3 semanas. Eu tenho uma semana fixa, de 8 a 15 de fevereiro, e 2 semanas flutuantes, né? Então, e já tem outros empreendimentos que eu atendo que as 4 são fixas. Então, é por isso que eu fiz a pergunta como é que é o de vocês, né? Neuri, quem chegar primeiro escolhe. É isso aí. No meu lá, nas semanas, a janela é aberta com 60 dias. Né?
Então, eu tenho... Se eu quero, por exemplo, em maio, dia 20 de maio, abril, maio, março, abril, maio. Abre em 20 de março. Então, em 20 de março, abre a reserva de maio. Eu não posso reservar dezembro hoje, por exemplo. Eu tenho que esperar outubro chegar para reservar dezembro. É a regra do meu condomínio, né? Eu tenho uma multipropriedade em Gramado que tem mais de 40 anos a multipropriedade. É uma propriedade, é uma multipropriedade que deu certo, né? E todo mundo é apaixonado pela administração, é tudo lindo lá. Neuri, tu quer falar mais alguma coisa que tua mão está levantada ainda? Vou informar que essa parte da autoridade eu li bem, me informei bem. Definitivamente, nós não temos período fixo. Vai ser sempre flutuante. Né? Então, entendi. Aqui tem 4 semanas, que é o produto diamante, que eu falo lá no contrato. É uma na super alta, uma na alta e 2 na média. Não tem baixa temporada. Sim, entendi. Mas o que vocês têm que lutar no empreendimento é para não acontecer o que a Lucimar falou, né? Poxa, eu sou multiproprietário, eu quero a semana 28, e a semana 28 eu não tenho ela, mas ela está disponível para locação. Quer dizer, porra, mas eu sou multiproprietário, poxa, eu tenho que ter prioridade nessa porcaria, né? Gente, perdão, tem que ir, tá? Obrigado pela participação. Eu acho que a gente já está chegando a 1h30 de reunião, acho que a gente conseguiu evoluir bastante, e espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui com a nossa troca de informações e de conhecimento, tá? Não é por estar na minha presença, mas eu acho que o nosso escritório tem condições de atendê-los, tá? Eu vou mandar na proposta a nossa mini bio, a nossa currículo aqui do escritório, para que vocês tenham uma maior certeza aí da nossa competência. E estamos à inteira disposição, tá? Ó, a Joyce falou, se fizer a associação, tá dentro. Ó. Pronto, já temos uma presidente, inclusive. E diz que o primeiro que se atira é presidente, viu, Joyce? Não, diz ela. Tá, conselheiro, tudo bem, ficamos para o conselheiro. E a gente pode marcar, inclusive, viu, gente? Fazendo o parecer, uma das coisas que eu faço é uma visita em loco, tá? E esse parecer eu tenho que ficar 30 dias no local, tá? Eu tenho que ficar 30 dias lá no local, tá? Se precisar de ajuda, você tá bom? Para carregar as pastas, assim, né? Eu tenho que ter alguém para carregar as pastas. Não, fica tranquilo que minha mulher carrega as pastas. Mas tranquilo. Gente, obrigado pela participação de todos. O próximo passo que perguntaram aqui no chat, eu vou montar uma proposta, tá, Neuri? Eu vou montar uma proposta para vocês, como foi solicitado aqui. Um parecer avulso, de uma análise total dos contratos, e não me interessa se são 100 contratos que eu vou analisar, porque, na realidade, eu não vou analisar 100 contratos. Eu vou analisar um contrato de abril de 2017, de junho de 2017, porque todos os contratos fechados no mesmo mês, normalmente, tem o mesmo padrão, né? Então, a gente identifica todos os contratos de vocês e faz o raio-x do empreendimento, né? E apresenta um parecer. Então, eu vou apresentar uma proposta para vocês de um parecer avulso e uma assessoria mensal, incluindo os custos até mesmo da montagem da associação, tá? E aí vocês se reúnam, discutam, podemos fazer mais um encontro, não há problema algum, tá? Não podemos fazer mais um encontro. Eu tenho uma equipe boa trabalhando, tenho 20 pessoas trabalhando comigo, tá? Então, eu tenho tempo suficiente para conversar, tem 20 trabalhando, né? Não, estou brincando, deixa eu... Então, se vocês quiserem marcar uma nova rodada para a gente bater um papo, para até mesmo esclarecer a proposta, eu vou estar à inteira disposição, tá? Obrigado a todos pela escolha do escritório para discutir esse problema de vocês. Estamos à inteira disposição, tá ok? Pois vamos encerrar a gravação. Muito obrigado. Valeu.